Agora, ligado aqui. Bom dia, presidente, deputado Fernando Monteiro, bom dia, deputado Rogério Correia, deputado Paulo Ramos, demais deputados e deputadas que se fazem presente aqui nesta audiência pública. Quero dizer que é uma honra para a Associação Nacional dos Auditores do Controle Externo poder contribuir de alguma forma com esse debate, e de pronto a gente já parabeniza a Câmara dos Deputados por abrir o diálogo para tratar de uma temática extremamente relevante em torno da PEC 32. Então, quero saudar todos os servidores públicos que também se fazem presentes e que assistem pelas redes sociais aí da Câmara, pelo canal do YouTube. A temática a que foi confiada a falar, que é a avaliação de desempenho e qualificação dos servidores públicos, ela demanda pelo menos 4 questionamentos para que a gente possa expor de alguma forma esse tema, que é um tema que é complexo, é um tema que não é tão somente complicado. O primeiro é que a gente precisa esclarecer a que se presta uma avaliação de desempenho. É preciso desmistificar aquela ideia, eu diria, um tanto tradicional e equivocada, de que a avaliação de desempenho ela foca tão somente num servidor público. Então, o servidor público ele é um componente da avaliação de desempenho. O segundo ponto é que nós não podemos compactuar com o argumento também, eu diria que equivocado, e que não converge com os interesses dos servidores públicos, dos bons servidores públicos, de que os servidores públicos eles rechaçam a avaliação de desempenho. Não. Na verdade, o servidor público ele quer que tenhamos uma avaliação de desempenho. O segundo questionamento é como o texto vigente ele aborda a avaliação de desempenho. O terceiro essa avaliação de desempenho ela é por si só um caminho para que possamos alcançar bons resultados na administração pública. Acho que esse é um questionamento extremamente necessário. E como fazer uma avaliação de desempenho dentro de uma administração pública que não consegue se planejar? É preciso identificar bem os resultados que a gente vai alcançar a partir de uma avaliação de desempenho pautada sem planejamento. E essa é, senhoras e senhores, a realidade da quase totalidade dos municípios brasileiros. Eu digo isso aqui na condição de auditor de controle externo, que conhece a realidade da administração pública brasileira, por vivenciar isso lá na ponta. Não há como falar em avaliação de desempenho dissociando de gestão de desempenho, dissociando de qualificação. Então, oportuna também a escolha do tema, porque permanece atada aí a ideia de avaliação com a ideia de qualificação. E a qualificação ela não é tão somente a capacitação. A qualificação, falarei um pouco mais adiante, ela já é mirada na ponta, no processo de arregimentação. E não há solução simples para problemas complexos. Seria impossível nós conseguirmos aqui soluções do século XIX aqui, né, para um problema que é do século XXI. Nós precisamos compatibilizar bem os problemas e apresentar as saídas possíveis para a solução desses problemas. Na última sexta-feira, o Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado realizou um debate, do qual participou também o professor Humberto Martins, e, analisando bem as ponderações ali expostas durante aquele brilhante debate, nós extraímos algumas conclusões. Conforme dito, o servidor público ele é apenas um dos componentes, certo, dessa avaliação de desempenho. Só que o desempenho do serviço público ele depende de outros fatores, que não apenas do servidor público. Então, eu preciso falar de avaliação de desempenho linkando com qualificação. E volto a dizer, a qualificação ela não é restrita à capacitação. A qualificação ela depende de ambientes íntegros, de ambientes confiáveis, certo? A qualificação do serviço público, ou seja, a qualidade em si também do serviço público, ele depende em larguíssima medida de como os líderes eles são escolhidos. É preciso a gente ter a exata dimensão de que a escolha do líder, a escolha do chefe ali daquela unidade orgânica, ela interfere diretamente na boa ou na má qualidade do serviço público. E aí, de pronto, eu já chamo a atenção aqui dos parlamentares para a mudança que será operada do inciso 5 do artigo 37, na medida em que ele abre espaço
para que agentes venham a ser arregimentados sem qualquer critério, certo? Para postos técnicos. E, de alguma forma, a gente vai induzir a rotatividade no provimento de cargos públicos e, por via de consequência, a gente vai comprometer a qualidade dos serviços públicos. Não há como falar em desempenho e qualificação sem planejamento e definição de objetivos. Como é que eu vou avaliar se eu tenho uma administração pública que não define claramente quais são os objetivos a que quer alcançar? Então, são fatores essenciais. E a qualificação, ela deve ser uma qualificação permanente. Não é tão somente uma qualificação na fase inicial para fins de alcance da estabilidade. E não por outra razão, o atual texto constitucional, lá no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 41, ele trata de uma avaliação periódica de desempenho, e não uma avaliação pontual de desempenho. E, buscando até o direito comparado, eu diria que 3 países que adotam o sistema de carreiras, né, Portugal, Espanha e Chile, são, assim, países que vêm assim, migrando, e assim, hoje há uma tendência dos países da OCDE em migrar de uma avaliação individual para uma avaliação coletiva, uma avaliação que não mire tão somente em um componente da gestão de desempenho, que é o servidor público. Eu trago o exemplo do Chile, por exemplo. Esses países, eles, assim, em regra, assim, adotam a avaliação de desempenho para fins de promoções, progressões, para fins de desligamento também. E a gente precisa desmistificar essa ideia de que a avaliação de desempenho ela tem como objetivo punir. Não é. A ideia da avaliação é melhorar, é aperfeiçoar, certo? Quando eu melhoro a avaliação de desempenho do servidor público, é bem verdade que a gente vai melhorar reflexamente também a melhoria, a performance do serviço público, mas a melhoria da performance do servidor por si só não vai conseguir alcançar esse problema que é complexo, que é um problema que atinge diversas variantes. E as causas, elas interagem entre si. No outro debate, o professor Pedro Pontual colocava exatamente isso, certo? Aquele cidadão que vai a um posto de saúde e que chega lá, falta, por exemplo, gases ou qualquer outro insumo, que culpa ele tem na qualidade do serviço público, ou que culpa o servidor público tem na qualidade do serviço público ali prestado? Então, desempenho e qualificação, eles andam de mãos dadas, certo? A qualificação, ela se dá já no momento em que o servidor público ele é arregimentado, por meio de concurso público. Então, aquela ideia de que o concurso público é tão somente, ou melhor, é apenas um meio de democratização de acesso, é uma ideia que não prevalece. Ou seja, o concurso público ele já busca arregimentar os melhores. Então, a qualificação já surge ali na ponta. E essa qualificação, ela é uma qualificação constante. Volto a dizer, se não temos lideranças, por exemplo, legitimadas, lideranças que se submeteram, por exemplo, a processos rigorosos para desempenhar o cargo público, é bem verdade que nós não teremos uma confiança nem do cidadão, o destinatário, ali, o usuário do serviço público, e muito menos do liderado. Então, todo esse processo de escolha interfere também na avaliação de desempenho e na qualidade. Então, o que se vê hoje com a PEC? Nós temos uma indução à livre indicação, e essa livre indicação ela vai induzir uma rotatividade de cargos públicos, ela, de alguma forma, vai também impulsionar o amadorismo, o despreparo na prestação de serviço público, já que nós não temos servidores que se submeteram a concurso público rígido ali, e que já na ponta demonstraram uma aptidão ao desempenho do cargo, e, para além disso, nós teremos conflitos de interesse, ou seja, há uma grande ameaça a isso, certo? E, na contramão, e falarei um pouco mais assim adiante, daquilo que se quer hoje, que é decisões pautadas em dados, decisões pautadas em evidências. Como é que eu vou conseguir dados, certo, com agentes públicos sem qualificação absolutamente alguma? Então, eu vou acabar impulsionando decisões aleatórias e, certamente, isso não vai contribuir nada com a melhoria da qualidade do serviço público. Isso vai, pelo contrário, induzir a precariedade. Como é que eu vou melhorar a qualidade do serviço público, por exemplo, revogando o parágrafo 1º do artigo 39, que trata dos atributos ali do cargo público, grau de complexidade e responsabilidade, ou seja, fixa critérios até para padrão remuneratório? Como é que eu vou conseguir a qualificação, a capacitação
do servidor público e, por via de consequência, também do serviço público, revogando o parágrafo 2º do artigo 39, que trata especificamente das escolas de governo. Então, o que se vê é uma narrativa que foi criada, só que, na prática, a PEC ela não oferta os caminhos para que esses problemas anunciados eles venham a ser corrigidos. Na verdade, o texto da PEC, como a lei se encontra, ele vai produzir impactos gravosos assim, intergeracionais. Eu vou induzir um conflito de agência. É bem verdade que o cidadão eleitor, o principal nessa relação aí de agência, e o chefe do Poder Executivo, o agente em si, o agente político, o chefe do Poder Executivo, ou seja, o integrante da autoestrutura governamental, ele tem um compromisso que é garantir esse pacto que foi firmado com o usuário, o cidadão eleitor. Só que algumas demandas, isso é muito bem claro, os autores já assim colocam isso, tem até um artigo do professor André Sereno que ele trata especificamente disso aí, a concretização desse pacto firmado com o eleitor, ele vai depender, em larga medida, também de um quadro técnico permanente naquela unidade ali orgânica que conhece a vida pulsante daquela unidade e vai ofertar caminhos, ou seja, dados, evidências, para que o agente tomador da decisão, ou seja, o agente político, possa concretizar esse pacto firmado com o eleitor. Então, veja que, quando se induz a rotatividade, a precarização na arregimentação de agentes públicos, de alguma forma a gente também compromete a historicidade daquela unidade orgânica, porque nós teremos uma rotatividade tão grande que vai inviabilizar que o chefe do Poder Executivo, a cada 4 anos, tem acesso a dados e evidências daquela, ou dados, né, e informações daquela unidade ali orgânica. E há alguns marcos normativos, senhoras e senhores, que, a meu sentir, a PEC vai na contramão do que esses marcos trazem. Eu diria, a título de exemplo aqui, a Agenda 2030 da ONU, nas suas metas 16.5.6.7, que trata realmente de uma administração pública digital, de uma administração pública responsiva, de uma administração pública capaz de reduzir os níveis de suborno. Então, a PEC ela não se compatibiliza com essa agenda. A própria Convenção de Mérida de Combate à Corrupção trata no seu artigo 6º lá, instituições independentes e imparciais. E a imparcialidade, a gente sabe que ela é também alcançada, em certa medida, a partir da natureza do vínculo daquele agente público. Então, se ele não tem um vínculo ali subjetivo com a autoridade ali nomeante, é bem verdade que ele vai ser mais protetor daquela unidade orgânica que se encontra vinculado. Isso não quer dizer que teremos agentes públicos assim fechados para o mundo político. Não é isso. E temos diversos outros parâmetros aí normativos. No plano interno, eu traria a lei recentemente aprovada, a nova lei de licitações, certo? Passou por essa casa em largo debate, a lei 14.133. E veja que a nova lei de licitações, o marco regulatório das licitações e contratações públicas no Brasil, ela vem diretamente também alinhada com essa Convenção de Mérida de Combate à Corrupção e outros normativos internacionais. E o que busca a nova lei de licitações? Ambientes íntegros e confiáveis. E não por outra razão, a lei, em passagens como no artigo 7º e no artigo 8º, ela fala especificamente de um servidor público efetivo. A lei trata, em diversas passagens, da integridade. Então, não há como atingir os objetivos, por exemplo, aqui se encontram elencados lá no artigo 11 da lei, sem um ambiente íntegro e confiável. Mais recentemente, nós tivemos a lei também de governança digital, a lei 14.129, uma legislação que também impulsiona a necessidade de processos decisórios pautados em dados e evidência. Então, a gente vai precisar, sem dúvida alguma, de um corpo técnico permanente nas unidades orgânicas, ou seja, nos municípios brasileiros, enfim, para que possa se concretizar, volto a dizer, aquele pacto firmado entre o chefe político e o cidadão eleitor, o usuário do serviço público. Veja que, ao revogar, ao propor a revogação do parágrafo 2º do artigo 39, a PEC também, de alguma forma, se mantém totalmente desalinhada com a nova lei de licitações, que traz especificamente em um artigo específico da necessidade de capacitação de servidores efetivos. Então, o que
eu quero deixar aqui assim, para as senhoras e senhores é que realmente a PEC 32 ela não mira na qualidade da eficiência, não mira em equilíbrio fiscal. Na medida em que ela, de alguma forma, fragiliza a regimentação de pessoal, né, não trazendo nenhum critério para provimento de cargos públicos de liderança. Então, senhores deputados e senhoras deputadas, eu quero chamar assim, a atenção especificamente para isso, que essa fragilização da forma de arregimentação de servidor público trazida pela PEC, ela vai inviabilizar a qualidade do serviço público ofertável ao cidadão. Quero mais uma vez agradecer ao deputado Fernando Monteiro e aos demais deputados e deputadas presentes. Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo, eu preciso levantar uma preocupação do texto como está contemplado na PEC. O que se trata é de uma busca pela independência como condição de imparcialidade no agir estatal. E, deputado, nos tribunais de contas, a gente sabe que se concentram as 3 funções dentro de um só órgão, ou seja, a atividade de fiscalização, de investigação e julgamento é concentrada dentro de um só órgão. Então, o texto da PEC ele vai afetar mais gravemente a imparcialidade do agir estatal quando se trata de uma atividade, por exemplo, prestada pelo Tribunal de Contas. Então, não há como se conceber, por exemplo, que o auditor de controle externo ele desempenha a sua atividade sem ser qualificado, certo? Tanto é que é um princípio específico do controle que é a qualificação adequada. Não se concebe, por exemplo, que o auditor ele vai auditar sabendo menos do que o auditado. Mas não só isso que garante a imparcialidade, a qualidade da atuação do auditor. É a independência, é a impossibilidade de que uma interferência na sua atuação venha comprometer a atividade em si e aquele auditado ele venha a ser sujeito de pressões, seja para o bem, seja para o mal ali, né? Ou para perseguir um desafeto político ou para agradar algum aliado político de uma PEC em relação aos tribunais. A gente se preocupa muito por conta do inciso 5 do artigo 37, na medida em que, volto a dizer, ele amplia a possibilidade de que o líder, de que aquele cargo de provimento de comissão que vai chefiar seja um ocupante de cargo em comissão. Então, isso assim, muito assim, me preocupa. E eu queria abrir aqui um parêntese, até para tratar de uma experiência rápida. Eu fui secretário de administração há 10 anos em um município de pouco mais de 110 mil habitantes, e o que se via muito era currículo sobre a mesa do gestor para fins de contratação temporária de professores. Aí eu questiono como é possível a gente conseguir a qualidade do serviço público de educação, como é possível concretizar a política pública de educação, arregimentando pessoas sem a qualificação necessária, ou seja, pautando-se por critérios exclusivamente políticos, algumas das vezes, apesar das boas intenções em si, mas para manter projetos ilegítimos de manutenção de poder. Então, a forma como está contemplada a arregimentação de pessoal, é porque a gente já vê isso na prática aí em vários municípios do Brasil. Então, a PEC, da forma como está ali contemplada, ela vai constitucionalizar essa precariedade, essa seleção curricular sem uma qualificação mínima, uma qualificação adequada. Então, reitero que, em relação à atuação interna dos tribunais de contas, a gente pode remeter a um sistema inquisitório puro, certo? Na medida em que o chefe ele pode atender aos interesses da autoridade nomeante e, de alguma forma, interferir na independência, na imparcialidade do auditor de controle externo. Então, quero mais uma vez aqui reiterar assim, os agradecimentos ao deputado Fernando Monteiro, à deputada Alice Portugal, ao deputado Israel Batista, o Rogério Correia, são deputados que têm atuado na frente civil e em outras frentes em prol do bom e regular serviço público brasileiro. Então, o que se quer aqui não é ser contra uma avaliação de desempenho, não é isso. A gente quer uma avaliação de desempenho, mas uma avaliação de desempenho que não seja tão somente uma avaliação individual, seja uma avaliação de todo o serviço público. Eu não posso fazer um recorte, ou seja, apenas um aspecto, e volto a dizer, estamos diante de um problema complexo, e um problema complexo ele tem diversas variantes, ou seja, há uma interação entre causas. Então, reitero que a gente tem que focar numa gestão de desempenho, numa avaliação de desempenho não individual, mas de todo o serviço público brasileiro. Muito obrigado e estou aqui à disposição para eventual questionamento que se fizer necessário. Obrigado, Ismael Viana, por contribuir no nosso debate.